Eu queria começar com uma pergunta para vocês. Você já ficou com a consciência pesada? Você que está aqui com a gente, você que está em casa vendo a transmissão, diga aí, vocês já ficaram com a consciência pesada? Porque de forma geral, a gente tem a impressão de que essa questão da consciência pesada não é algo que nos acontece tanto assim, porque a gente associa a consciência pesada quando a gente faz coisas erradas, né? Quando a gente faz coisas desonestas, quando a gente faz coisas imorais ou coisas do tipo. E aí, claro, a gente não faz esse tipo de coisa toda hora. Mas a consciência pesada é, com toda certeza, um problema muito, mas muito mais presente do que normalmente nós percebemos. Nós ficamos de consciência pesada, sim, quando a gente faz coisas erradas, com toda certeza. Mas a gente também fica de consciência pesada, por exemplo, quando a gente decepciona pessoas. Mesmo que a gente não tenha feito nada de errado, mas quando a gente decepciona pessoas, a gente sente isso, a gente fica com consciência pesada. Já sentiram isso? A gente também fica com consciência pesada quando a gente percebe de alguma forma que a gente desapontou a Deus. A gente se sente de consciência pesada quando a gente em algum momento sente que a gente não foi bom o suficiente, não fez bem o bastante. Sabe que a minha impressão é que a gente, na verdade, quase sempre, repara isso comigo, quase sempre a gente está com a consciência um pouco pesada. Muitas vezes a gente fica com consciência pesada, por exemplo, porque a gente não deu conta de fazer algo no trabalho. Deixou de atender uma pessoa, deixou de atender um cliente, deixou de atender alguém, e aí a gente fica com consciência pesada. Daí a gente, não, agora eu vou trabalhar um pouquinho mais, vou focar um pouco mais nisso. Aí a gente fica de consciência pesada por não estar dando atenção suficiente para os filhos. Aí a gente vai lá de novo e dá uma atençãozinha para a criançada, e aí a gente se sente consciência pesada porque não está dando atenção suficiente para o marido, para a esposa. De repente a gente até teme que isso possa desgastar o relacionamento. Talvez a gente fique de consciência pesada porque a gente não está orando o suficiente, porque a gente não está lendo a Bíblia como a gente sabe que a gente deveria. Minha impressão, convivendo com as pessoas, é que a gente sempre carrega um sentimento de culpa. Parece que a gente está sempre devendo em alguma ponta. Sabe aquela história do cobertor curto? Você puxa ele destampa os pés, parece mais ou menos essa sensação. A gente sempre está devendo em alguma parte, em alguma instância, de alguma forma. E a consciência está sempre pesada. E isso tem deixado a nossa vida extremamente pesada. A Esther Carreño, que é uma escritora, autora do livro Depressão, ela escreve o seguinte, olha só: se tivéssemos, porém, de resumir apenas em 2 associações todas as causas de depressão, associaríamos ao luto e à culpa. Se tivéssemos de associar todas as causas de depressão em 2, seria luto, perder coisas, pessoas ou sonhos, e culpa, essa sensação de que nós estamos devendo sempre. Então isso tem nos atormentado, e isso tem deixado a nossa vida muito pesada. Por isso, o último encontro dessa série é justamente para responder a pergunta: como nós podemos tranquilizar a consciência? Como nós podemos tranquilizar a nossa consciência? E aqui, de saída, deixa eu dizer para vocês, primeira coisa que a gente precisa é entender o tipo da culpa. Ninguém de nós ficaria satisfeito de ir no médico e dizer: estou com dor na cabeça, e o médico dizer: está aqui o remédio. Aí você dizer: tá, mas o que eu tenho? Não, também não sei, mas está aqui o remédio. Você ia ficar feliz com essa consulta? Não, ninguém ficaria. Primeira coisa que a gente vai no médico é saber o diagnóstico, correto? Primeira coisa para a gente lidar com a nossa consciência é entender com que tipo de culpa nós estamos lidando. Os 2 principais são culpa verdadeira e culpa falsa. Culpa falsa é quando nós nos sentimos culpados por algo que nós não deveríamos nos sentir. Isso, nós nos sentimos culpados por algo que nós não deveríamos nos sentir culpados. Acontece, por exemplo, para a gente ficar mais fácil, quando a gente assume responsabilidades por escolhas que não são nossas. Quantos pais que eu já conversei que se sentem culpados por escolhas dos filhos? Eu sei que no processo de educação a gente molda muito o coração deles, eu sei disso, mas qualquer um de nós, por melhor que seja a educação,
não consegue garantir que eles vão fazer boas escolhas. Eles têm a liberdade deles, e eles vão fazer escolhas, algumas boas e outras ruins. Dá para entender isso? Não só pais se sentem culpados pelas escolhas dos filhos. Filhos às vezes se sentem culpados pelas escolhas dos pais, especialmente aqueles filhos que têm pais meio irresponsáveis, sabe? Alguns têm aqueles pais que parece que não cresceram muito, não amadureceram muito, e aí os pais fazem escolhas ruins e os filhos se sentem culpados. Se eu tivesse falado, se eu tivesse ensinado, se eu tivesse conversado mais, se eu tivesse dado mais atenção, calma. Cada um tem as suas escolhas. Acontece bastante com líderes que se sentem culpados pelas escolhas dos seus liderados. Vou dizer para vocês, isso para mim, George, é uma luta constante. É difícil para mim não me sentir culpado pelas escolhas, muitas vezes, que as pessoas que vêm aqui na comunidade fazem. E aí é comum que eu fique às vezes me atormentando, pensando assim, poxa, se eu tivesse convidado para ir naquela mensagem, se eu tivesse falado melhor, se eu tivesse de repente feito mais uma visita, de repente eles não teriam ido até o divórcio. De repente não teriam feito essa escolha ruim. Gente, por mais que a gente ensine, por mais que a gente aconselhe, por mais que a gente eduque, os outros têm as suas escolhas. Nós somos responsáveis pelas nossas. Dá para entender? Segundo tipo de culpa falsa, quando nós lidamos com padrões culturais elevados. É normal que a gente muitas vezes se sinta culpado porque a gente não foi bom o suficiente, porque a gente não fez o suficiente, porque a gente às vezes não se sente bonito o suficiente, ou magro o suficiente. Já aconteceu acho que com qualquer um de nós. Mas o problema não é a gente, é que muitas vezes nós estamos lidando com padrões culturais extremamente elevados. Os padrões são injustos. Cuidado, às vezes tem pessoas carregando uma culpa extremamente falsa nesse sentido. Ou a gente também pode carregar a culpa falsa por decisões tomadas sem conhecimento. Acontece muito com quem perde alguém querido. Ah, se eu tivesse falado tal coisa, se eu tivesse saído mais cedo de casa, se eu tivesse dado mais atenção para aquela coisa que ele falou, de repente ele não teria falecido. De repente ela não teria falecido. É normal, é muito comum, mais comum do que vocês podem imaginar, de nós conversarmos com pessoas enlutadas e eles carregarem esse tipo de culpa falsa. E por último, e talvez um dos mais importantes, carregamos culpa falsa por causa de manipulação emocional. Manipulação é quando uma pessoa tenta forçar outra a fazer o que ela quer. Muitas vezes as pessoas fazem isso por medo. Se você não fizer o que eu quero, eu faço isso, eu faço aquilo, por medo. Mas quando não dá, existe uma estratégia muito mais sutil e muito mais eficiente. Você fazer que o outro faça o que você deseja por culpa. Acontece muito com quem tem dependentes químicos no seu círculo social. E a pessoa fala assim, coisas do tipo, se você não me der dinheiro, eu vou me matar. Se você não me der dinheiro, depois você vai chorar no meu caixão. Eu já ouvi isso. Ou seja, a pessoa está tentando forçar a outra a dar dinheiro, coisa que ela sabe que não é bom negócio, dar dinheiro para um dependente químico, para uma pessoa que tem problema com álcool ou com drogas, mas ela tenta fazer com que você se sinta culpada até que você ceda. Isso é manipulação. Acontece muito com pais controladores. Pais controladores controlam os seus filhos quando eles são pequenos por medo. Mas depois que eles são grandes, não conseguem mais controlar os seus filhos por medo. Acabam fazendo isso por culpa. Se você não vir aqui, você vai partir o coração do pai e da mãe. Se você não vir aqui, o pai e a mãe vão morrer de tristeza. Manipulação emocional. E eu acho que esse é um dos principais motivos que tem tanta gente se sentindo culpada hoje. Bom, mas o que nós fazemos então com a culpa falsa? Aliás, além da culpa falsa, então, logicamente, existe a culpa verdadeira, que é aquela que nós sentimos e deveríamos sentir. É aquela que acontece quando nós fazemos algo de errado, ou quando nós deixamos de fazer aquilo que é certo, magoando pessoas, ou inclusive quebrando os princípios de vida de Deus. Essa é a culpa que a gente deveria sentir.
Agora que a gente entende os dois tipos de culpa, agora a gente pode entender como a gente lida com eles. Culpa falsa, nós analisamos a nossa consciência diante de Deus. Olha só o que Romanos 14:12 diz: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a quem? A Deus. Pessoal, se a gente analisar a nossa consciência diante das outras pessoas, a gente sempre vai estar devendo. Se a gente quiser agradar a todos, nós nunca vamos conseguir. Nunca. Por isso, o que a Bíblia ensina? Examine a sua consciência diante de Deus. Paul Tournier, que é um médico e escritor, ele escreve o seguinte: olha, pensamentos de Deus e pensamentos dos homens, julgamentos de Deus e julgamentos dos homens. Eis aí claramente formulada a oposição entre a culpa verdadeira e a culpa falsa. Ou seja, o que eu preciso fazer? Estou me sentindo culpado. Primeira pergunta: é uma culpa falsa ou verdadeira? Quebrei um padrão de Deus, quebrei alguma lei de Deus, quebrei algum mandamento, quebrei algum princípio de vida do meu Criador. Analise a sua consciência dessa forma. Só que é claro, para isso, você tem que conhecer a vontade do seu Deus, né? A vontade de Deus, a vontade do Criador. Você tem que saber quem Ele é, como Ele é, o que Ele orienta. Por isso que é importante a gente estar em contato com a palavra, em contato com os ensinamentos, em contato, estudando isso, lendo isso, vindo aqui nos encontros, para a gente poder entender, e aí a gente consegue analisar a nossa consciência. Então eu percebi, poxa vida, apesar de eu estar me sentindo culpado, não, eu não quebrei nada. Talvez eu frustrei a expectativa de alguém, mas eu não quebrei nenhum mandamento, eu não fiz nada de errado. Então não é uma culpa verdadeira, é uma culpa falsa. Essa eu largo, essa não é minha, essa eu solto. Bom, mas e a culpa verdadeira? Aquela que é minha mesmo. Essa a gente faz da seguinte forma. Olha só o que a gente encontra no Salmo 32. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Quem escreveu isso foi um homem chamado Davi, que é conhecido como uma pessoa muito íntegra e que vivia com Deus. Porém, em um determinado momento da sua história, ele acabou tendo relações íntimas com uma mulher que não era sua esposa e que inclusive era casada com outro. Para acobertar isso, ele mentiu e depois, inclusive, acabou se tornando responsável pela morte do marido dessa mulher. Então é um contexto de culpa muito, muito verdadeira, muito real. Além disso, a gente percebe, a primeira coisa que ele fala, ele repete 2 vezes: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, e depois ele repete: como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta. O que o Davi está dizendo é basicamente, pessoal, não dá para viver leve e feliz de consciência pesada. Não dá. Não dá. Você quer viver de forma leve, quer viver de forma boa, você precisa aprender a tranquilizar a sua consciência. Como? Ele continua: enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. O que ele está dizendo é que a reação dele, primeira, foi a reação mais instintiva de um ser humano. Diante da culpa, a gente normalmente foge. Quem tem filhos em casa sabe. Você vê uma bagunça na sala. Você chegou na sala. Qual é a primeira coisa que os filhos vão dizer? Não fui eu. Não é? E aí eles vão começar, sei lá, a dar uma justificativa, a culpar um ao outro. Quando a gente cresce, muda? Não, talvez a gente disfarça melhor. Mas a nossa primeira tendência, normalmente diante da culpa, é fugir, é minimizar, é dizer que não foi tão grave assim, é de repente usar mentiras, apagar histórico de internet, apagar conversas do WhatsApp, dizer que a gente não estava onde a gente estava. Nossa primeira reação é muitas vezes dar justificativas. Tem que ver que aconteceu isso porque eu estava de mau humor, porque eu estava passando sobre muita pressão, ou seja, a culpa não foi verdadeiramente minha.
Ou a gente terceiriza a culpa, a gente culpa os outros, né? E isso eu acho que é uma das coisas que mais a gente faz. Não, foi meu marido, foi minha esposa. Se você tivesse olhado a placa, se você tivesse falado, se você tivesse... Enfim. Davi também foge. E ele diz uma coisa muito séria. Minimizar a culpa, fugir dela, não resolve o problema. Mas, olha só. Um professor meu, autor, escritor, pastor, chamado Ricardo Agreste, certa vez ele falou o seguinte: culpa é uma dor que sinaliza que precisamos tomar providências. Diga uma coisa: dor é uma coisa ruim? Sentir dor é uma coisa ruim? Não. Não é uma coisa agradável, mas ela é essencial. Por quê? Porque ela mostra que tem algo errado. Dor é um mecanismo importantíssimo do nosso corpo, ela demonstra que tem alguma coisa errada. Quais são as doenças mais perigosas? Aquelas que não dão dor, não é? A dor é um sinal de que tem alguma coisa errada no nosso corpo. E é um sinal de que a gente precisa tomar providência. E o que esse pastor e professor está dizendo é que a culpa, da mesma forma, ela não é algo ruim. Ela pode não ser agradável, mas ela é sinal de que alguma coisa está errada e que providências precisam ser tomadas. Deixa eu explicar isso melhor. O Dr. Paul Brand, no livro Pain, The Gift Nobody Wants, não tem em português ainda, uma pena que o livro se chama Dor, a dádiva que ninguém quer. Ele estudou pessoas com hanseníase, com lepra. E a conclusão desse doutor é que o grande problema deles é que eles não sentem dor, eles perdem a sensibilidade. Então, naquele momento onde eles se encostam numa coisa quente e eles deveriam tirar a mão para não machucar seu corpo, eles não tiram. Naquele momento que eles encostam numa coisa gelada ou numa coisa que machuca e que eles deveriam tirar, eles não tiram. E isso vai deteriorando o corpo. O grande problema é que eles perdem a sensibilidade. E esse doutor, ele faz uma comparação com a culpa. Se nós não sentirmos culpa, a nossa alma também definha. Porque a culpa é sinal de que alguma coisa está errado e a gente precisa tomar uma providência. E ele chama isso de hanseníase da alma. Uau! Deixa eu dar um exemplo, isso aí fica mais fácil de entender, né? Quer ver alguns exemplos de consciência anestesiada? De pessoas que deveriam se sentir culpadas, mas não se sentem. De hanseníase da alma. Imagina uma pessoa que na sua educação, ela não precisava mover um dedo para limpar a casa. Nada. A mãe fazia tudo. E a pessoa não precisava fazer nada. Essa pessoa, de repente, foi criada dessa forma, e quando adulta, ela não se sente nem um pouco culpada de ver a sua esposa limpando tudo enquanto ele fica no sofá. Dá para entender? Pode prejudicar? Pode. Com o tempo pode desgastar esse relacionamento. Ou de repente uma pessoa que foi educada numa casa onde era normal xingar os outros, falar palavrão, ser grosseiro, e essa pessoa não vê problema nenhum em xingar as pessoas da sua casa, ser grosseiro, falar palavrão, está tudo certo. Deveria se sentir culpada, mas não se sente. Consciência anestesiada. Ou de repente, a nossa cultura, pessoal, na cultura aqui de Chapecó, do oeste de Santa Catarina, trabalhar demasiadamente não é errado. Deveria ser, mas não é. Na nossa cultura não é. Eu já vi muita gente se gabando de ficar 5, 6, 10 anos sem tirar férias. É cultural nosso. Não é assim em outros lugares. Mas na nossa cultura, as pessoas trabalham em demasia. E aí, o que faz com que muitas pessoas trabalhem demais, deixem a sua família literalmente abandonada, priorizem sempre a sua empresa em detrimento da sua família, e não se sentem mal por isso. Isso tem muito, muito. Outra coisa que faz com que a gente não se sinta culpado por coisas que a gente deveria é repetição. O camarada já mentiu tanto que não se sente mais culpado. No começo ele se sentia, mas mente tanto hoje que já não se sente mais. Camarada se sentia culpado no começo quando ele começou a sonegar impostos, mas hoje ele já sonega tanto imposto, não se sente mais.
A gente começa a repetir as coisas erradas e quando a gente vai ver, é que nem um calo, sabe? A gente às vezes machuca tanto a mão do mesmo jeito que caleja, a gente não sente mais a dor. É a mesma coisa. Atenção. Talvez esse seja o slide mais importante da mensagem. Grava ele, tá? Anota na folhinha que tem aí. Olha só. Estão aí os dois grandes males de consciência. Assumir responsabilidades que não são nossas. E não assumir responsabilidades nossas. A primeira deixa a nossa própria vida pesada. A segunda deixa pesada a vida de quem nos cerca. São os dois grandes males. Assumir culpas que não são nossas e não assumir culpas que são nossas. A primeira deixa a nossa vida pesada. A segunda deixa a vida pesada de quem nos cerca. Lembrem disso. Bom? Então a gente entende por que o cristianismo leva tão a sério a culpa. Não é porque a gente quer tornar pesada a vida de ninguém. Não. É porque todo caminho realmente saudável para tranquilizar a consciência precisa levar a sério a culpa. Senão ele não funciona e ainda destrói as pessoas do entorno. Agora, vem a outra parte. Finalmente, Davi continua, confessei a todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoaste toda a minha culpa. Então aqui o que ele está basicamente dizendo é que ele assumiu, ele confessou, assumi. Não, fui eu errei. Tanto faz a situação, eu sei que podia ser uma situação difícil, podia ser um monte de coisa, mas ainda assim eu tive uma escolha e escolhi errado. Ele assumiu. E aí ele encontrou também perdão. Perdão. Sabe, eu acho muito bonito. Quando no versículo 1 que a gente já leu, ele diz assim, ó, como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Cujo pecado é coberto. A palavra coberto. Por que ele usa essa palavra? Olha só como as pessoas lidavam com a culpa na época de Davi. Quando alguém fazia algo errado, se flagrava fazendo algo errado, ou um pecado, ou qualquer coisa do tipo, ele ia até o templo. Lá no templo ele fazia um sacrifício. Eu sei que os amantes dos animais acham essa parte terrível, mas era uma outra época, uma outra cultura. Eles pegavam um animal, muitas vezes, por exemplo, um cordeiro, simbolicamente transferiam a culpa daquela pessoa para o cordeiro e sacrificavam, matavam. E depois o sacerdote dizia, olha só, o que você fez foi sério, seu pecado custava a morte, mas ele morreu no teu lugar, a sua culpa está coberta pelo sangue dele. Essa era uma maneira da espiritualidade judaica, lidar com a consciência pesada, era uma forma de, olha só, valorizar a culpa, não menosprezar a culpa, melhor dizendo, mas também mostrar o quão concreto era o perdão. Assim como você viu esse sacrifício acontecendo, assim como você sentiu isso, assim também é o perdão de Deus para você. Repare bem, é uma maneira muito sábia e interessante daquela época, de não menosprezar a culpa, mas de valorizar ainda mais o perdão. Mas nós cristãos temos uma outra forma, parecida com essa, mas diferente. O que a Bíblia vai dizer é que Jesus é o Cordeiro de Deus. O que significa que Ele assume a nossa culpa. Ele é sacrificado no nosso lugar. A morte, a condenação, que deveriam ser nossas, Ele pega sobre Ele e morre na cruz. Nós estamos também cobertos, mas não pelo sangue de um cordeiro, mas pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue de Jesus. Se nós cremos e confiamos nisso, nós somos perdoados. E o perdão é algo que é gratuito para nós. Para Deus, custou tudo. Literalmente, tudo. E essa é uma forma que a espiritualidade cristã tem de não minimizar a culpa, porque a gente viu, isso não funcionaria. Não adianta botar a mão no ombro e dizer, não foi tão grave assim, isso não adianta. Mas de valorizar ainda mais o perdão. E assim como os judeus tinham uma forma concreta de ver o perdão de Deus, nós também temos ainda hoje. Qual é? Qual é a forma visível e concreta da gente perceber o perdão de Deus ainda hoje?
nós vamos ter daqui a pouco. Santa Ceia. Bom, diante disso, como tranquilizar a consciência? Entenda o tipo de culpa, culpa verdadeira ou falsa. 2, busque o tratamento certo. Culpa falsa, analise a sua consciência diante de Deus, e se for uma culpa falsa, solte ela, não é sua. Culpa verdadeira, a gente trata com confissão e perdão. O Salmo ainda termina, e só para vocês poderem dizer que agora a gente leu o capítulo inteiro, vamos ler o finalzinho aqui, olha só. Portanto, todos que forem fiéis, orem a Ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Davi está dizendo para as outras pessoas, façam o mesmo caminho que eu fiz. Depois ele continua, pois és meu esconderijo, Tu me guardas da aflição e me cerca de cânticos de vitória. O Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. O que Davi está dizendo agora é assim, olha, agora eu vou buscar orientação em Deus, para que, se possível, eu não caia nos mesmos erros. Deus me guia a não cair nas mesmas coisas. Por quê? Porque o perdão tem um limite? Não, não por isso. Porque o perdão de Deus está aí, nos limpa de tudo, mas as consequências permanecem. As consequências permanecem. E Davi aprendeu isso na situação que ele também estava vivendo. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para serem controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. A gente pode confiar em Deus e seguir a Ele, e a gente vai encontrar caminhos melhores para nós no futuro, essa é a ideia. E ele continua, portanto alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos, gritem de alegria todos vocês que têm coração íntegro. Pessoal, para a gente fechar esse ciclo, o que Davi nos ensina? Entenda o tipo de culpa. Depois disso, vamos pegar o tratamento adequado, conversamos. Mas a gente vai se acomodar no perdão, dizer, não, Deus me perdoa mesmo, está tudo certo. Não. A gente, paralelo a isso, busca transformação de vida. A gente pede para que esse Deus nos transforme, para que a gente não caia nos mesmos erros. E a gente sabe que nessa caminhada, fatalmente, em algum momento, a gente vai cair de novo, a gente vai tropeçar de novo. Em algum momento, a gente vai pecar novamente. Mas a gente recomeça e vive disso sempre um ciclo, sempre um ciclo. Mas qual é o grande segredo desse ciclo? Viva cada milímetro dele, viva cada ponto dele, junto com Deus. Essa semana, eu estava conversando com o Cassiano sobre essa mensagem, ele estava me ajudando em alguns pontos dela. E aliás, algumas pessoas têm participado cada vez mais do preparo de temas de mensagem, sou muito feliz e grato a Deus por isso. E ele comentou algo muito interessante comigo, que me chamou muita atenção. Ele disse assim, sabe o que é interessante? Quando a pessoa chega no consultório lá, nutrição, né? A pessoa, o Cassiano é nutricionista, né? Então a pessoa vai lá e tem um objetivo de perder peso ou de ganhar massa, assim por diante. E aí ele vai para a consulta, e aí muitas vezes ele sai de lá pensando que agora ele precisa dar conta do recado sozinho. Ok, ele já foi na consulta, já ouviu o que o nutricionista precisava dizer, agora eu preciso dar conta do recado sozinho. E aí o que acontece é que muitas vezes, especialmente no começo, as pessoas deslizam na dieta. E elas se sentem tão culpadas que elas não conversam de novo. Elas ficam com vergonha e constrangidas de conversar com o nutricionista. E aí o Cassiano comentou, seria muito mais fácil e muito mais eficiente se elas vivessem o processo inteiro junto comigo. E me vissem como um parceiro de todo o processo. Mesmo quando a coisa não dá certo. Seria muito mais fácil elas percebessem que elas não precisam dar conta do recado completamente sozinhos. Eu estou do lado delas. E aí o Cassiano fez assim a mesma coisa com Deus. E eu achei isso muito interessante a comparação dele. No momento que a gente pensou, pronto, agora eu já fiz, já pedi o perdão de Deus, agora eu preciso dar conta do recado sozinho. Se a gente pensar isso, a vida vai ficar extremamente pesada. E a chance da gente cair é muito maior. Se a gente quer viver esse ciclo da forma adequada e saudável,
precisamos viver cada milímetro dele junto com Deus. E ver dele o nosso parceiro de caminhada sempre. Eu analiso a minha consciência diante dele. Eu recebo o seu perdão. E eu busco nele a transformação de vida que eu preciso. Cada milímetro vivido junto com Deus. Se em algum momento eu pensar assim, não, eu já pedi o perdão de Deus, eu já aprendi o que eu precisava, agora eu preciso dar conta sozinho. Esse é o momento que a gente vai se desviar. Esse é o momento que a vida vai ficar pesada, que a carga vai ficar insuportável. Viva todo o processo, sempre com Deus. Avalie na sua vida. Assumir responsabilidades que não são suas, ou não assumir responsabilidades que são suas. Algumas dessas situações te descrevem. Você tem caído num desses dois males. Você tem experimentado o perdão que vem de Deus, de verdade, se sentindo leve com isso. Queria convidar vocês a tomarem algumas decisões. Decida tranquilizar a sua consciência com Deus, assumindo a sua culpa e recebendo o seu perdão, buscando transformação. Viva todo esse ciclo junto com Ele. E por último, eu queria que vocês decidissem hoje, dizendo assim: Deus, eu quero influenciar pessoas a experimentar o amor e o perdão de Deus. Eu não quero que só eu sinta isso. Eu quero que as pessoas ao meu entorno, do meu prédio, do meu trabalho, vivam isso. E se eu já convidei 100 vezes, eu vou convidar 101. Se eu já falei 200 vezes, eu vou falar 201. Assim como tu não desiste de mim, eu não vou desistir dos outros. Lembra disso.